A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos da nossa CPAD, a editora e livraria do povo de Deus. Estamos no primeiro trimestre de 2023, a lição de adultos, falando sobre avivamento. Aviva a tua obra, e o comentarista é o pastor Elinaldo Renovato, da Assembleia de Deus em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Lembrando que na CPAD, a nossa livraria do povo de Deus, lá você encontra materiais, bíblias, revistas, comentários bíblicos, bíblias de todo tipo para o seu crescimento espiritual. Agora a CPAD, a livraria aqui em São Paulo, está ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, do Ministério do Belenzinho. E lá no térreo também você tem a livraria da associação, sob a responsabilidade do pastor Silas. E ainda aquela que coopera diretamente com esse programa, nós temos a Provix, Mercado Shops, a livraria online que o pastor Fernando oferece livros e bíblias para entregar onde você estiver no aconchego da sua casa. Então, faça o seu pedido, entre lá na livraria online, a Provix, Mercado Shops, e converse com o pastor Fernando, e você estará ajudando na manutenção desse trabalho. Também aqui embaixo você tem o número do nosso telefone. Ali você pode nos chamar no WhatsApp, se você quiser, ao longo do ano, receber reflexões bíblicas todos os dias, uma reflexão bíblica de 2 minutos e 20 segundos, 2 minutos e meio, e mais uns 30 segundos de oração, totalizando 3 minutos e 15. Você pode receber todos os dias aí também. É só você entrar nesse número de WhatsApp e nós colocaremos você no grupo de transmissão. E também, se você quiser contribuir, puder contribuir com esta obra, faça um Pix, esse mesmo número, um valor voluntário, alguma coisa, você foi abençoado por Deus, você sentiu que esta obra tem muito valor, que você quer que ela alcance mais pessoas. Então, além de você se inscrever no canal, além de você deixar os seus comentários, além de você deixar o seu gostei, o seu ok, você também pode nos ajudar contribuindo com algum valor. Vamos então à lição número 7, do dia 12 de fevereiro de 2023. Só mais uma observação: se você quiser que eu ou o pastor Fernando, nós dois juntos, estejamos aí em algum evento da sua igreja, também você pode nos chamar nesse WhatsApp ou no e-mail, e nós teremos um grande prazer em cooperar com você aí na sua congregação, no seu setor de trabalho. Vamos lá, lição 7, 12 de fevereiro de 2023, Estevão, um mártir avivado. Na lição anterior estudamos sobre Pedro, agora vamos falar sobre Estevão. O texto áureo está em Atos 7, 55 e 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Verdade prática: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. A leitura bíblica em classe, então, está em Atos 6, do versículo 8 ao 10, em Atos 7, do versículo 54 ao 60. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus,
e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Nós temos aqui como objetivos desta lição, primeiro, apresentar a vida de Estevão, destacando seu testemunho pessoal. Segundo objetivo, mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. E terceiro objetivo, conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo. Então, esses são os 3 objetivos desta lição. A palavra-chave desta lição é mártir. Mártir. Vamos ver esse homem aqui que foi o primeiro mártir, da igreja primitiva. Primeiro, o assunto desta lição, então, é o martírio de Estevão, um avivado herói da fé, como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga. Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, é o que nós lemos em Atos 6 e 8. Devido à sua atuação como autêntico evangelista, na unção do Espírito Santo, tinha unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro, então, de Atos, nesse capítulo, revela o martírio de Estevão por causa de sua perseverança ao Evangelho. Então, nesse sentido, nós veremos que ele foi um servo fiel até a morte e, com certeza, receberá a coroa da vida, que é o que Jesus fala lá em Apocalipse, capítulo 2, e o versículo de número 10. Ele escrevendo à igreja de Esmirna, ele diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil. Então, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos ao primeiro tópico, o testemunho de Estevão. Número 1, Estevão usado por Deus.
O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos, em Atos, capítulo 6, o versículo de número 3. Abra aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal e leia comigo Atos, capítulo 6, e o versículo de número 3 e 5. Olha o que diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí vem os demais: e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então aparece pela primeira vez aqui o nome de Estevão. Depois, claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão. Cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa reputação, então, causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Levantaram-se, aí Atos 6 e 9, levantaram-se alguns da sinagoga chamados de libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Isso aqui, essa disputa aqui, era uma discussão teológica, filosófica, discutindo vários assuntos referentes à palavra. Isso era feito em praça pública, normalmente, né? Nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheios de fé e de sabedoria. Todo cristão precisa ter fé e precisa ter sabedoria de Deus para falar, para ensinar, para se relacionar. Número 2, uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam, usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Então arrumaram falsas testemunhas para acusá-lo de heresia. Esses adversários levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Está lá em Atos 6, do 9 ao 14. Como eles não puderam resistir à sabedoria de Estevão, então eles arrumaram pessoas para acusá-lo de heresia, de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E quando isso acontecia, a pessoa era apedrejada em público. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente ao sinédrio, diante dos anciãos, diante do Senado. Apesar disso, algo surpreendeu aos acusadores ímpios. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então eles viram que Estevão era inocente, viram que Estevão estava sendo usado por Deus, Viram o seu rosto
como de um anjo, Atos 6 e 15. Que Deus use o seu povo de tal forma que também reflita o poder do Espírito Santo, que as pessoas possam ver em nós o nosso Salvador Jesus Cristo. Número 3. Então vimos o primeiro, ele sendo usado por Deus, vimos uma covarde oposição e agora a fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso. Então ele estava falando sobre desde a chamada de Abraão até a formação da nação judaica. E agora então ele vai mudar o foco do discurso. Ele confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Mostrando que eles também tinham a natureza má de rebeldes dos seus pais. Em suma, denunciou as suas traições e homicídio contra Jesus. O que eles haviam acabado de fazer com Jesus Cristo foi o que os pais deles fizeram com os profetas da antiga aliança. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Está lá no versículo 54. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera-lhe no coração. Então ele pagou com a própria vida por pregar a verdade, por denunciar a rebeldia e a maneira como aqueles ímpios julgadores estavam se portando. Resumindo, então, Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. Então veja que ele estava cheio do Espírito Santo para conseguir resistir aos seus opositores e resistir até a morte. Ele estava cheio do Espírito Santo. Tem um auxílio pedagógico aqui. Ele diz: quem foi Estevão? Primeiro, foi um dos 7 líderes escolhidos para supervisionar a distribuição de alimentos aos necessitados na igreja primitiva. Ele era um homem de confiança. Segundo, foi conhecido por suas qualidades espirituais. Primeiro, de fé, de sabedoria, de graça, de poder e pela presença do Espírito Santo na vida dele. Terceiro, foi um líder reconhecido e destacado, um mestre, um debatedor ou um apologista, um apologeta, tá? Ele era um mestre. Esse era Estevão. Foi o primeiro a dar a vida pelo evangelho. Foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Quais são as lições de vida que ele nos deixa? Primeiro, o esforço em busca da excelência em pequenas tarefas prepara as pessoas para responsabilidades maiores. Antigamente, quando nós entrávamos no mercado do trabalho, nós entrávamos como office boy. Que era um office boy? Você aprendia de tudo, até você chegar, em alguns casos, alguns chegaram até a se tornar o presidente da empresa, outros gerentes, outros cargos de chefia. Então, na igreja, no reino de Deus, todos nós também devemos começar com pequenas tarefas, começar de baixo, começar na simplicidade. É isso que ele está dizendo aqui, essa lição de vida. Segunda lição, a verdadeira compreensão a respeito de Deus sempre leva a ações práticas e compassivas para as pessoas. Então, tudo que nós
entendemos do reino de Deus nos leva à prática do amor ao nosso próximo. A ocupação, qual era a ocupação dele, de Estevão? Ele era diácono, ele distribuía alimentos aos necessitados. De quem ele foi contemporâneo? Em que época? Estevão foi contemporâneo de Paulo, que nessa época era chamado de Saulo, porque ainda não havia se convertido. Ele era contemporâneo de Caifás, aquele que condenou Jesus à morte. Ele era contemporâneo de Gamaliel, que era um grande mestre da época, foi professor do apóstolo Paulo, e era também contemporâneo dos apóstolos. Os apóstolos ainda estavam vivos quando Estevão foi chamado para exercer a diaconia. Então, são auxílios pedagógicos, que tem aqui na revista, que eu achei por bem fazer um breve comentário. Mas vamos ao segundo tópico, a preciosa morte de Estevão. Primeiro, cheio do Espírito Santo. Ele morreu, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial, de tamanho êxtase espiritual. Quer dizer, ele teve uma visão sublime, de modo que a morte não o intimidou. Veja que ele, antes da sua morte, ele teve uma visão celestial, uma visão do Pai, uma visão do Filho. E olha o que diz o texto em Atos 7,55. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Olha que visão gloriosa. Quem não gostaria de ir para o céu após ter um contato tão íntimo com o céu? Qualquer um de nós, Que visão gloriosa, uma vida espiritualmente avivada, contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Lembra do apóstolo Paulo naquele navio a caminho de Roma, Todo mundo desesperado, todo mundo pensando que ia morrer. E aí Paulo levanta e diz: não, o anjo me apareceu e me disse que nenhuma alma vai se perder. Então veja o que é uma pessoa avivada no Espírito Santo. É uma pessoa que mesmo no meio da tormenta, e me veio agora a memória de Jonas. Imagine Jonas dentro de um peixe orando. Você já imaginou alguém dentro de um peixe fazendo oração? Não, Eu também não, mas está na Bíblia. Então, no meio da tragédia, nós podemos levantar a nossa voz em oração e falar com o nosso Deus, e Ele nos ajudará. Essa é a nossa esperança, que foi aqui o caso. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Mas no número 2, a violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus nos céus. Aqui foi demais. Acho que foi a gota d'água para eles. Falar: o quê? Você está para morrer e está dizendo que está vendo a glória de Deus? Então, com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade. O apedrejaram perante um jovem chamado Saulo. Atos 7,58, que a partir do capítulo 9 de Atos se tornaria o famoso apóstolo Paulo. E levaram-no com violência, levaram Estevão com violência para fora da cidade, para ali então fazê-lo
o primeiro mártir da igreja cristã. O objetivo era amedrontar e fazer dissipar aquele movimento, né, dos novos cristãos, dos novos seguidores de Jesus. Àquela altura, então, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Era Paulo que estava encabeçando esta perseguição aos cristãos. Eles acreditavam que, matando alguns da liderança, eles iriam fazer com que as pessoas desistissem de seguir o caminho que era Cristo. Então, a violência dos acusadores. Terceiro, o perdão no martírio, que aqui é outra característica de um crente cheio do Espírito Santo. Saber perdoar o seu inimigo. Naquele momento de suplício e de dores, ele já tinha apanhado, né, já estava sofrendo. Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. Olha o que diz aí o verso 59 e 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus. Olha só, ele estava orando, ele estava clamando: recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Veja que o texto nem fala que ele morreu, né? Fala que ele adormeceu. Por quê? Porque ele morreu aqui, mas do outro lado ele já estava nos braços do nosso Salvador Jesus. Que exemplo grandioso! Estevão então ainda exclamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado. Então cumpriu-se o que diz a palavra de Deus: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, verso 15. Então, um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar seus algozes. Aqui é uma lição muito sublime que o mártir Estevão nos deixa, né? Perdoar mesmo na hora do martírio. Lembra Jesus na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aqui nós temos o exemplo de Estevão também, pedindo a Deus que perdoasse aqueles que o estavam apedrejando. Vamos ao último tópico, o terceiro tópico, o avivamento no sofrimento. Sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registros de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica, transmitida oralmente e registrada em alguns escritos, diz que, com exceção de João, o evangelista, né, o amigo pessoal de Jesus, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. Eles foram martirizados. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Então, os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional? Que Deus nos guarde de trair o Salvador. Um crente avivado, ele não nega o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso é tão importante nós sermos avivados espiritualmente, porque no meio do sofrimento ou à beira da morte, nós não negaremos o nosso Senhor e Salvador. Vamos ao número 2, o avivamento e sofrimento.
O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças do servo de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito Santo para sermos resilientes diante das dificuldades. O que é resiliência? Anote aí na sua parte aí das anotações do aluno. O que é resiliência? Capacidade de recuperar ou se adaptar à má fase ou a mudanças. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo para nos tornarmos resilientes, não sucumbirmos às mudanças, não sucumbirmos às alterações de percurso, mas sim a nos recuperarmos, a nos adaptarmos às novas situações que vão nos sendo propostas. A vida, ela é um estágio de progressão. A vida, ela é feita de crescimento, de mudanças, de altos e baixos, de quedas, de levantar, né? Isso que é a vida. E nós precisamos dessa característica chamada resiliência, que só o Espírito Santo pode mover-se no nosso espírito, nos avivando para sermos resilientes. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força, como está em Neemias 8:10. A alegria de Deus é a nossa força. Então, se nós estamos alegrando a Deus através do nosso sofrimento, então nós nos tornamos fortes. Lembra de Jó? Já leu o livro de Jó? Como Jó sofreu e Deus, no final, o recompensou em dobro, com filhos, com riquezas, com bens. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se eu fosse você, escreveria aí no comentário: a alegria do Senhor é a minha força. Acredite nisso, mas registra aí nos comentários para nós sabermos que você está ativo e participando até o final das nossas aulas. Quem não colocar que a alegria do Senhor é a minha força, eu vou saber que ficou pelo caminho aí durante o vídeo. Não faça isso, vá até o fim. Aprenda nas mínimas coisas a perseverar até o fim. Pode ser que no final tenha alguma surpresa para mim e para você. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. Avivamento não é luxo, não é penduricalho. Avivamento é uma necessidade pessoal e coletiva nossa, cristão pentecostal. O crente em Jesus, então, precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais ele passa. Nós precisamos de avivamento na nossa vida. Resumindo, o cristão avivado mantém-se fiel a Deus, mesmo diante da perseguição e da morte. Por isso que nós precisamos de avivamento. Seja um crente avivado, como foi Estevão, cheio de fé, cheio de boas obras, cheio de milagres. E no final da vida, ele viu a glória de Deus e viu a Cristo Jesus sentado à direita do Pai. Desejo a você uma boa aula, você aluno e professor, nessa lição número 7, sobre um Marte avivado. E seja você também um crente avivado. Já dei todas as informações, né? Deixa aqui embaixo o seu gostei, por gentileza, para nos ajudar. E até a próxima aula, se Deus quiser.